Olá, meu nome é Beatriz e esse é o vídeo de apresentação do meu artigo intitulado Edifício São Vito, Imprensa e Urbanização, da construção da imagem até depois da demolição, uma estratégia elitista. Para iniciar, precisamos falar primeiro do edifício, construído nos anos 50 como moradia econômica, utilizando verba privada. Representava o que havia de mais moderno em habitação popular. Localizado no centro da cidade de São Paulo, na Avenida do Estado, em frente ao Mercadão e ao lado do Palácio das Indústrias. A estrutura do prédio era de concreto armado e brisé-soleil. Tinha 27 andares e mais de 600 apartamentos, com cerca de 28 metros quadrados, projetados com caráter metropolitano, pequenos, para que pessoas sozinhas estivessem próximas ao centro. Mas, com o tempo, alguns acabaram abrigando até famílias inteiras. Ex-moradores falam sobre atividades culturais no prédio, aulas de pintura, ensaios de fanfarra, campeonatos de futebol, entre outras. Porém, a fama do edifício ficou nos comentários sobre lixos arremessados de janelas, crimes cometidos no local, sobre ser considerado uma das maiores favelas verticais de São Paulo e popularmente conhecido pelo apelido pejorativo de Treme-Treme. Essa é uma matéria da Época Negócios, de setembro de 2009, sobre o edifício se deteriorar devido à homogeneidade de seus habitantes, sendo que outras construções, como o Copan, se mantiveram pois atraíam também a classe média. Implícito aí a ideia de que a degradação do edifício se deu pela classe econômica e social dos moradores. Em 87, o prefeito Jânio Quadros ficou sabendo, através de matérias de jornais, sobre a precariedade do São Vito e cogitou uma implosão. Entretanto, a ideia não continuou e somente em 2002, com cerca de 150 apartamentos abandonados, que a inadimplência começou a comprometer e acumular despesas, acelerando a degradação do edifício. Em 2003, a prefeita Marta Suplicy retomou o pensamento de implosão, mas também mudou de ideia e colocou em pauta a restauração. Em 2005, o prefeito José Serra continuou o projeto, mas constatou que o valor das reformas excederia o teto imposto pela Caixa Econômica e optou pela demolição, que começou no fim de 2010 e demorou mais de 6 meses. Implosões e demolições rápidas comprometeriam a estrutura de edificações próximas. Os movimentos de elitização são partes de um processo de gentrificação, de periferização. A gentrificação aparece em estudos sobre desigualdade e segregação urbana. É um processo de mudanças na paisagem urbana, no seu uso e seu significado. Provoca valorização econômica na região, aumento de preços no mercado imobiliário e no custo de vida, o que pode expulsar antigos residentes. Essa matéria, da Folha de São Paulo, de agosto de 2003, sobre a desapropriação do São Vito, diz que ainda não existiam diretrizes bem definidas sobre a desapropriação, mas que Marta Suplicy, junto com arquitetos renomados, tinham grandes expectativas e planos de transformar o local em moradias para a população carente. O sociólogo Max Weber aponta o conceito de sentimento de dignidade, um reflexo subjetivo da honra social. A certeza sobre si mesmo está ligada ao posicionamento social que se ocupa e em como se legitima nele. O mercado define em grande parte a paisagem da cidade e expõe a ligação de interesses econômicos e valores culturais dos grupos afortunados, ou seja, a legitimidade da posição social vem de todo um mercado prescrito e moldado com o tempo, criando um passado e uma tradição cultural para estabelecer o capital social. Isso fica mais evidente nessa matéria do Jornal da Gazeta, de abril de 2011. O superintendente de obras da Secretaria Municipal diz que o espaço onde estava o São Vito, antes moradia, poderá ser um estacionamento ou um polo gastronômico ligado ao Mercadão.
As teorias da comunicação de massa evidenciam que os meios de comunicação têm alto índice de persuasão. É que os meios de comunicação têm grandes poderes na vida, nos pensamentos e nas opiniões das pessoas, quando sabem colocar a mensagem adequada para o público. No período antes de começar a pensar em desocupar o prédio, até a demolição terminar de fato e ter especulações sobre o futuro do espaço, os meios consideravam a pauta do edifício muito importante. Pode-se encontrar matérias sobre o assunto, muitas em tom pessimista, em pesquisas nos acervos dos jornais. Exemplo dessa negatividade nos textos pode ser essa matéria, publicada pela Folha de São Paulo em maio de 2004, que ressalta a frase da prefeita Marta Suplicy, nomeando o edifício São Vito como o que havia de pior na cidade de São Paulo. Existia um grande esforço conjunto para que o edifício fosse destruído, primeiro no seu sentido e depois na materialidade, motivado pela visão construída de ser um empecilho para o embelezamento, o enriquecimento, a elitização, a recuperação e etc. Uma ex-moradora do São Vito fala sobre a visão de fora para dentro, de quem vê ou fala sobre o edifício. Diz que as pessoas ali eram como em qualquer lugar. Trabalhavam, estudavam, era diferente do que as pessoas de fora pensavam, que só existia bandido, garotas de programa, ou seja, pessoas à margem das leis. Várias especulações de quem vê de fora sobre as mazelas do edifício existiam, mas também muitas histórias de pessoas que viviam felizes e viam ali como seus lares. A visão dos meios de comunicação era de usar exatamente esse olhar de quem olha e fala de fora, reforçar especulações já existentes, porque viam uma oportunidade de servir as elites e dar a elas um ponto importante que precisavam: o apoio da população para a elitização, sem que soubessem estar sendo conduzidos em suas visões. A visão da elite era de ver o São Vito como um transtorno. Trazia as classes inferiores para o centro, lugar que deveria ser preservado em sua história de poder, de glória, de famílias influentes, de cultura erudita e etc. A socióloga Carolina Pulice diz que é possível enxergar na estética das casas de alto padrão uma busca pelo clássico, o que se considerava bonito no passado e carrega uma tradição. Ou seja, essa visão estética se transfere para a paisagem do centro da cidade e começa-se a enxergar que o edifício, seus significados e seus moradores trazem uma imagem retorcida de cultura, mexe na tradição e precisavam ser marginalizados, levados à periferia. A visão do poder público era de um grande problema que expunha as mazelas de gestões anteriores, que não se posicionavam sobre o assunto e não se organizavam para comandar a cidade e suprir as necessidades dos habitantes tão diversos. Ora, enxergavam problemas sem solução. Ora, uma maneira de elevar os grandes feitos de sua gestão, resolvendo a situação, mas criavam outros problemas burocráticos, o que explica a demora em relação ao que poderia ser feito. Prevaleceu a visão da elite, com a ajuda dos meios de comunicação, que, mesmo após a desapropriação do edifício, continuaram publicando e reforçando nos cidadãos a certeza de que o melhor para a cidade era o desaparecimento do edifício São Vito e tudo o que ele representava. A ajuda também veio do poder público, que, para cortar de vez os problemas e as burocracias pela raiz, concluiu que o melhor era a demolição. Moradores foram desapropriados, marginalizados e o espaço cedeu lugar ao prédio do Sesc Parque Dom Pedro II, local que oferece a cultura erudita das elites, de forma gratuita, no centro da cidade de São Paulo, para as pessoas que não teriam acesso sem uma mãozinha. Pessoas como aquelas que foram tiradas dali, dos seus lares e levadas às periferias, longe do centro da cidade,
em nome da boa cultura. Obrigada por acompanhar o meu trabalho até aqui. A seguir, serão apresentadas a bibliografia e as fontes utilizadas para a confecção do artigo. Até mais!